Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui no nosso podcast CanastraCast. Eu sou a Laura, sou estudante veterinária aqui do campus. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de administração aqui no campus IFMG e hoje nós vamos fazer um bate-papo com o nosso convidado mais que especial, o Gustavo Augusto. E a Laura vai introduzir um pouco para vocês entenderem como vai ser o nosso bate-papo. Então, o CanastraCast, ele nasce de um projeto novo aqui do IF mesmo e ele é um espaço, né? Ele traz ali com o objetivo, o intuito de ser um espaço de roda de conversa, de bate-papo, de troca de experiências também, e também de aproximar a comunidade acadêmica com o que está acontecendo dentro e fora do campus. E, como pauta de hoje, a gente não poderia, né, deixar de falar aí do Canastra Hub, que é algo novíssimo aqui do IF e que tem tudo a ver com a nossa proposta hoje. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter me chamado. Eu sou Gustavo Lacorte, sou o diretor de pesquisa aqui do campus e eu vim um pouco falar para vocês sobre desde a ideia de construção do Canastra Hub até o que é o Canastra e para que ele foi feito. Vamos lá. Bom, para começar, a gente gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua trajetória aqui no IFMG, como que surgiu essa paixão pelo empreendedorismo, inovações, a tecnologia. Eu queria saber um pouco mais de você, como que foi isso. Muito bom. Então, eu sou biólogo de formação, né? E desde antes de vir para cá, né, minha formação sempre foi pautada pela pesquisa científica. Então, minha área de pesquisa era biologia molecular, então era uma área nova na época que eu me formei, hoje já é uma ciência até corriqueira, mas sempre tentando fazer pesquisas na área mais inovadora da época, né? Quando eu vim para cá, 14 anos, continuei nessa linha de pesquisa, mas foi só quando eu assumi a diretoria de pesquisa, inovação e pós-graduação do campus há 3 anos, que eu tive essa missão de desenvolver a área de inovação e empreendedorismo no campus, né? A gente via que a tendência atual era o empreendedorismo jovem, o ato do profissional empreender mais do que de se tornar um empregado, né? Isso é uma tendência atual. E a gente via aqui uma necessidade de desenvolver principalmente as soft skills nos nossos alunos, né? E os projetos de inovação e empreendedorismo são aqueles projetos no qual a gente consegue desenvolver isso ao máximo, né? Capacidade inventiva, comunicação, trabalho em equipe, e dali surgiu a ideia de ampliar o potencial que a gente tem dos nossos professores, servidores e alunos de desenvolver projetos nessa área e criar um espaço chamado Hub de Inovação, que é um espaço físico que oferece infraestrutura, que oferece equipamentos que permitam que profissionais e também alunos que queiram desenvolver projetos na área de inovação e empreendedorismo possam ser contemplados com esse espaço bacana e que seja também um espaço bem agradável, bem atrativo para que esse jovem desperte o seu interesse por essa área. Então, a gente sempre, quando pensou o Canastra Hub, a gente pensou essa área de ser um pouco mais atrativo do que os outros. Não que as nossas estruturas não sejam, mas ele ser um pouco mais atrativo do que a sala de aula, um pouco mais atrativo que os espaços abertos da escola, para que o aluno se interesse pela inovação e empreendedorismo. É muito bom quando você fala sobre essa questão das habilidades, né? Porque quando a gente fala do aluno em si, são habilidades que não estão ali embutidas na grade curricular. São habilidades que realmente você, às vezes, precisa desses espaços para o aluno conseguir realmente trabalhar mais em equipe, ter ideias, né, inovadoras, coisas que possam sair do papel, né? Quem sabe, muitas vezes. E então, fala pra gente sobre o Canastra Hub. O que seria, de fato? Ele é voltado só para quem está dentro do IF, ou também para a comunidade externa, também é uma opção? Bom, o Canastra Hub, assim, formalmente falando, ele é um programa institucional, ou seja, ele não é um projeto de um professor específico,
também não é um projeto de extensão, ele é um programa institucional de inovação, pesquisa, ensino e extensão. Então, ele é da instituição e o Canastra Hub, ele contempla não só um ecossistema de desenvolvimento de pesquisas na área de inovação e empreendedorismo, mas também espaços para formação na educação empreendedora e também o hub de negócios. Como assim? O que é um hub de negócios? Vou voltar lá atrás. Várias oportunidades de desenvolver negócios aqui na nossa região ficam um pouco desconectadas entre quem demanda aquela solução tecnológica e quem é capaz de oferecer. Então, o Canastra Hub ele surgiu também como uma oportunidade de conectar quem precisa de um serviço ou de uma nova tecnologia com quem tem condição de oferecer esse serviço, essa nova tecnologia. Normalmente a gente vai esperar que os desenvolvedores dessas tecnologias sejam professores, servidores ou alunos do nosso público interno, mas nada nos impede de fazer também conexões entre desenvolvedores de soluções que estão aí na nossa comunidade com pessoas da própria comunidade também que estejam demandando o serviço para ser um ponto de conexão, né? Se a gente pegar a palavra hub em inglês, ela tem a ver com conexão. Então, o Canastra Hub será um ponto de conexão do território da Canastra. Então, os elos da cadeia produtiva do território da Canastra que precisarem de soluções tecnológicas, precisar de solução de gestão, que precisarem de treinamento, podem buscar o Canastra Hub para que a gente possa conectar com quem possa oferecer as soluções para resolver as dores dessa cadeia. E, continuando em relação a isso, de soluções, fala para mim também, fala mais sobre os objetivos, como que vocês pensaram, o porquê do nome, como que surgiu? Bom, essa é uma boa pergunta que a gente tem que voltar aqui a alguns bons 5 anos atrás, quando as lideranças da nossa região aqui da Serra da Canastra, inspirados na comunidade do sul do Tirol, do pessoal da região de Parma, né? Que é a valorização não de um município ou de uma cadeia produtiva específica como o queijo, a cachaça, a charcutaria ou a mineração que seja, mas sim o desenvolvimento de um território como um todo. A palavra território pode até parecer um pouco diferente, as pessoas não estão acostumadas, mas território é uma área geográfica onde as pessoas se reconhecem como pertencentes dela e que existam ali processos produtivos, né, negócios que dependem da cultura daquele lugar. O exemplo mais claro que a gente tem da Serra da Canastra é a própria produção do queijo canastra. Não existe produção de queijo canastra se ele não for feito no território da canastra. Então esse é um exemplo, mas existe também os cafés produzidos na canastra, né? E aí a gente pensa também na formação de profissionais para trabalharem na Serra da Canastra, no território da Canastra, que sejam da região da Serra da Canastra também. Então a ideia do Canastra Hub vem da ideia de que vivemos aqui na nossa região um território que tem raízes culturais muito próprias e que tem processos produtivos muito amarrados ao território, à região, né? A gente fica muito amarrado no café, no queijo, no nosso município, no mel e na própolis verde, né, que é típica da nossa região, mas a gente pode expandir até para as outras partes da nossa cadeia, que é a formação de profissionais, né? A nossa região aqui tem muitos profissionais que são formados nesse instituto. Então, também o nosso Instituto Federal Campus Bambuí é um centro de formação de profissionais para a canastra, com o currículo voltado para a canastra, mas também com a cultura da canastra, né? Então, para a sala de aula, a gente não fica falando de exemplos dos Estados Unidos, ou de Belo Horizonte, ou de São Paulo. A gente sempre tenta contextualizar com a realidade local, né? Se a gente pegar os nossos cursos de área agrária, 2 temas são muito marcantes, que é a bovinocultura de leite e o café. Por quê? Porque são 2 expoentes da produção agrícola da nossa região. Então, isso
dá uma noção de que não só a cadeia produtiva, mas o próprio campus do Ambuí faz parte do território da canastra. Então, daí vem o termo canastra, e o hub, eu expliquei para vocês, é o ponto de conexão, não só de negócios, mas também de desenvolvimento de soluções. E é muito interessante, porque a maneira como você fala é realmente uma questão de valorização também. Então, valorizar o que a gente tem, né? Então, valorizar o nosso território, como você falou, mas também o campus, né? Que faz parte desse território de alguma forma, está totalmente ali incluído. E quando a gente fala aí do Canastra Hub, eu acho que as pessoas devem pensar assim, como que ele é por dentro? O que que eu encontro nele? O que que tem nele? Se eu chegou lá hoje, o que que eu vou visualizar? Bom, a proposta do Canastra Hub, ele vai muito além dos espaços, né? A gente está muito amarrado à questão do que o espaço pode oferecer, mas eu sempre reforço que o quê? O que mais é valoroso num hub de inovação, como é o Canastra Hub, são as ideias e as pessoas que estão tentando desenvolver essas ideias lá dentro como negócio. Então, se não houver pessoas, não há em nenhum lugar, não só aqui, mas em qualquer lugar, um ambiente de inovação que vá cumprir o seu papel. Então, quando você chega no Canastra Hub, o que a gente tem são espaços adequados, confortáveis e que sejam impulsionadores para que as pessoas trabalhem com o máximo de sua eficiência, com o máximo de concentração e, principalmente, vocês vão ver, com o máximo de colaboração. Então, você não vai ver lá ilhas ou baias para que as pessoas trabalhem individualmente. Você vai ver lá espaços, principalmente desenvolvidos para trabalhos coletivos. Por quê? Novamente, o ambiente de inovação, ele precisa das soft skills. E uma das partes fortes da soft skill é o trabalho colaborativo. Por quê? Na inovação, a gente tem como premissa que a inovação sai da conexão de ideias. E cada um que acrescenta-se no projeto vem com uma história de vida, vem com uma formação, e isso traz novas ideias para um projeto. Então, o Canastra Hub ele tem um espaço de prototipagem, mas ele não é feito para a prototipagem. A prototipagem é só uma forma de materializar uma ideia. Quando a gente tem o espaço de coworking, ele é um espaço para quê? Para que os membros que estejam desenvolvendo uma ideia possam conversar de maneira confortável, olhando olho no olho. Então, quando a gente pensa no Canastra Hub, o que faz o Canastra Hub funcionar não é o espaço físico, e sim pessoas e ideias se desenvolvendo em produtos até chegar numa entrega para um cliente. Falando nessas ideias, assim, como que os alunos devem chegar? Você acha, por exemplo, que os alunos precisam chegar já com uma ideia, ou que eles podem desenvolver uma ideia dentro do espaço, as questões de oportunidade? Como que você falaria para os alunos que querem entrar no Canastra, como que eles podem se desenvolver lá dentro, entendeu? Bom, aí a gente tem duas possibilidades. Como o Canastra Hub, além de ser um hub de inovação, será um hub de negócios, e vai existir uma liderança lá dentro, ou seja, um setor, entre aspas, meio que fazendo uma analogia à cadeia produtiva convencional, esse braço do Canastra Hub vai criar o que a gente chama de ecossistema de negócios. Ou seja, nós vamos ficar oferecendo o Canastra Hub como um ponto de coleta de demandas. Então, as ideias podem vir a partir de quê? Em primeiro lugar, uma demanda, uma dor de alguém, ou de uma empresa, ou de uma cadeia produtiva inteira organizada, como se fosse uma associação, por exemplo, de produtores de mel e própolis, uma associação de produtores de queijo ou produtores de charcutaria, por exemplo. Então, a partir de uma dor, né, a partir de um problema, como a gente pode falar assim, dali pode surgir uma ideia para tentar resolver. Então, a gente fala que é um processo induzido por demanda. Mas nada impede que o quê? Um professor, junto com uma equipe de alunos, ou até uma equipe de alunos independente, possa ser
O indutor, ele vem com uma ideia de uma proposta que ele enxerga que pode virar negócio e trazer isso para dentro do Hub como forma de projeto. Então, a gente tem esses dois caminhos, né? Uma equipe de trabalho pode vir tentar resolver uma demanda captada pelo próprio Hub de negócios, ou nada impede que um aluno ou um professor traga a sua proposta de resolver um problema que ele mesmo enxergou como uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Então, a gente tem sempre que colocar em mente também que os ecossistemas e os ambientes de inovação e negócios, eles sempre visam transformar uma ideia em um produto. Esse produto pode tentar resolver um problema já pensado por uma empresa específica, ou um produto que ele pensou para o mercado e vai tentar colocar ou na forma de um produto que ele vai vender para alguma empresa, ou ele mesmo, né? A gente dentro do Canastra Hub vai ter o espaço para incubação de empresas e criação de startups. Ele mesmo pode tentar criar sua própria empresa para explorar aquela solução que ele pensou para um problema que ele mesmo mapeou das suas vivências e das suas experiências. E isso é, assim, acho que realmente fundamental, porque se o aluno ali desenvolver mesmo, conseguir alcançar ali um produto, ou conseguir, né, desenvolver uma empresa, ele já sai ali, né, além do diploma, né, com algo ali realmente físico, algo palpável, que às vezes foi fruto dele, em parceria com outras pessoas, com uma equipe. Então, eu acho que, assim, é algo que realmente tem tudo para bombar, assim, não só hoje, né, mas igual você falou inicialmente, a tendência hoje em dia é essa, né, o setor de inovação e tecnologia tá aí, né, pedindo a gente realmente para dar atenção, e realmente acho que esse é o futuro, né, digamos assim. E falando de parcerias, como funciona, porque eu percebi que realmente é capaz de englobar uma rede muito ampla, né, o Canastra Hub. E vocês já têm alguma parceria atualmente? Vocês já estão visando alguma parceria? Como é que está funcionando essa questão? Bom, a gente tem vários parceiros que vão que vamos relacionar com eles para questões diferentes. Por exemplo, a gente falou agora sobre essa possibilidade de alguém que já tem uma ideia já gestada e com uma visão de desenvolvimento de um produto que já possa criar uma empresa. Aí a gente vai ter as demandas de criação de empresas, incubação de empresas, e aí a gente já tem a parceria com o Sebrae, que tem um espaço lá dentro do Hub, que é justamente para ajudar esse grupo de alunos, ou este aluno, ou esse professor com os seus alunos, para da ideia chegarem até um produto e do produto chegarem até uma empresa que vá fazer negócios com essa solução. Então, o Sebrae é um grande parceiro nosso. Outros parceiros que temos são aqueles que vão trazer as demandas para nós. Lembra que eu falei para vocês que não será um hub apenas de inovação, mas também um hub de negócio. Então, um parceiro forte da gente é a ACIB. A ACIB já está com a gente desde os ralis de inovação, então quem já é aluno do campus já há mais tempo já sabe que ano passado a gente teve um rally de inovação, ano retrasado a gente já teve também um rally de inovação, que é o seguinte, a ACIB, né, que é a Associação Comercial e Industrial de Bambuí, faz um levantamento junto aos seus associados de quem tem demandas para soluções tecnológicas ou de treinamento ou de soluções para produtos. E aí, a partir desse levantamento de demandas, a gente promove uma rodada de apresentação de ideias para que equipes possam capturar essa demanda e tentar desenvolver um produto. Isso já existia de maneira, induzida pelo Rally de Inovação. O que nós vamos fazer a partir de agora é que, em vez de existir um momento único fomentado por bolsas, que alguns podem ser contemplados, outros não, essas demandas sejam captadas pelo Hub de Negócios, junto à ACIB, né, a Associação Comercial de Bambuí, e dali a gente comece a procurar estudantes ou professores que possam trabalhar cada uma dessas propostas individualmente para ser o mais inclusivo possível. Então, parceiros já temos.
né? E eu acredito que a partir das primeiras entregas do Canastra Hub, né? Ele é um jovenzinho ainda, né? Ele foi inaugurado há alguns meses. A gente vai conseguir criar um portfólio mais robusto e também já começar a divulgar alguns cases das resoluções que a gente vai ter, e a partir disso vão surgindo mais e mais e mais parceiros. Então, a princípio, a gente já tem alguns parceiros e a gente espera captar parceiros à medida que as entregas forem acontecendo. De todos os projetos que você já criou, qual que foi o diferencial do Canastra em relação aos outros? Como que vai ser os próximos passos? E como que você vê o Canastra daqui a alguns anos? Bom, o Canastra Hub ele tem alguns papéis. Primeiro, ele é como se fosse uma sereia que fica cantando para professores e alunos: vem aqui, venha desenvolver essas soft skills aqui com a gente, coisas que a gente não tinha antes. Então, a captura de recursos humanos para desenvolver esse projeto, eu acho que vai ser facilitada pelo Canastra. Então, você me perguntou o que o Canastra foi como um divisor de águas, ou o que vai ser, na minha visão. Primeiro, essa sereia que vai atrair, né? Antes a gente tinha um espaço de inovação criado por alguns professores, muito bacana, mas fizeram assim, tiraram leite de pedra para desenvolver aquele primeiro espaço, mas era um espaço que ficava um pouquinho escondido ali entre o laticínio e a oficina mecânica, né? E a proposta do Canastra Hub é ter ficado num lugar central da escola. Então, ele fica de frente para a bandeira, que é o coração da escola, ao lado do refeitório, onde todo mundo passa. Então, fica aquela sereia cantando no ouvido dos meninos ali, para atrair o máximo de interessados. Porque, novamente, um espaço de inovação não vive sem ideias e pessoas para desenvolver essas ideias. Então, as pessoas a gente vai vir. Outra coisa que o Canastra, por ser um espaço físico robusto e atraente, vai ser até para gerar credibilidade para essas pessoas que vão demandar soluções, para enxergar que a gente é capaz de resolver. Então, quando você vai receber um cliente ou um possível cliente, você tem um espaço adequado, moderno. Quando você vai apresentar a solução para o cliente, você tem equipamentos ultramodernos para fazer a apresentação de ideias, né? A gente tem uma mega tela interativa, não sei, quem não conhece pode ir lá conhecer a tela funcionando. Nós temos um espaço de reunião super moderno, climatizado, e isso gera credibilidade, né? Uma credibilidade que vai se manter à medida, novamente, que a gente vai ter as entregas, mas enquanto não temos as primeiras entregas, as pessoas têm que acreditar no nosso potencial. Então, o Canastra ele também tem esse papel de mostrar o potencial que já existe, mas pulverizado na escola, mas ali fica parecendo que a gente consegue concentrar todo o nosso potencial de quê? De ideias se transformando em produtos, através das pessoas que nós vamos captando. Muito bom. E há rumores por aí que o Canastra Hub já está tendo uma atuação maravilhosa com o evento, né? A 6ª Olimpíadas de Inovação, que as inscrições vão até semana que vem, gente. Então fiquem atentos, é uma baita oportunidade, né? Se quiser falar um pouco mais sobre esse evento. Muito bem, então, a Olimpíada de Inovação é uma oportunidade, assim como os nossos ralis de inovação locais, um evento do IFMG como um todo. Então, ele é super abrangente, é uma experiência muito bacana para quem quer, principalmente, experimentar trabalhar com inovação. Então, você que é um aluno jovem na instituição, né, primeiro, segundo, terceiro período, não sabe ainda nem o que quer fazer como profissional, mas o Canastra Hub e as Olimpíadas de Inovação e todas as ações de inovação nós vamos desenvolver lá dentro do Canastra justamente para preparar vocês para o mercado de trabalho, né? Você falou brilhantemente que o mundo hoje mudou um pouco, né? Muitos jovens não vão encontrar de cara um emprego numa grande empresa e às vezes na primeira saída para o mercado vai ter que empreender, vai ter que montar o seu próprio CNPJ, vai se tornar um consultor, vai se transformar num profissional liberal. Você é da área da medicina veterinária, provavelmente você vai encontrar diversas oportunidades de trabalho. Algumas
em empresas, mas várias vezes você vai ter que ser o próprio empreendedor, né? E desenvolvendo o seu negócio, desenvolvendo os seus produtos, né? Então, você da área de administração é a mesma coisa. Uma das grandes oportunidades para o profissional da área da administração é a consultoria. Você vai ser um profissional liberal, vai ter o seu CNPJ, você vai ter que empreender, você vai ter que vender o seu produto, a sua solução que você vai propor para as suas empresas prospectadas. E a Olimpíada de Inovação, assim como outras iniciativas de inovação que a gente vai ter, é a primeira oportunidade para você se envolver com esse mundo, que é um pouco menos protegido e mais arriscado do que o mundo da sala de aula, né? A gente quer sempre tentar levar um pouco esse mundo arriscado, esse mundo mais dinâmico da inovação, dos espaços de inovação, para dentro da sala de aula tradicional. Esse é um canto da sereia do Hub de Inovação também, né? Das coisas que nós vamos fazer, e já faço aqui através do Canastra Cash, nós vamos convidar professores para que eles saiam daquele ambiente de sala de aula que existe há mais de séculos, né? Que é o professor lá na frente, detentor do saber, e todo mundo lá atrás olhando para a cara dele, para aquele ambiente, né? Aquele ambiente de arquibancada, aquele ambiente do laboratório de práticas gerenciais, onde ela favorece trabalhos em grupo, com notebooks, tablets, grupos trabalhando. Tem aquele espaço de ideação, onde tem aquelas mesinhas baixas, né? Uma coisa que você pode chegar lá e tentar entender, o que é aquela mesinha baixa? Por que ela é baixinha daquele jeito? Vocês vão entender depois que ela estiver funcionando. Nós vamos começar a fazer uns vídeos. Por que ela tem que ser baixa? Porque ela favorece a exposição de ideias. Então, voltando para a ideia da sua pergunta, da Olimpíada de Inovação, é uma oportunidade que você tem de experimentar o que você vai encontrar lá fora, que é um mundo dinâmico, que é um mundo arriscado e que é um mundo que você vai ter que desenvolver as soft skills, que, igual você falou muito bem, não está ali dentro do programado para você trabalhar dentro da sala de aula como prioridade, né? A gente divide basicamente o que você aprende, que está escrito lá na ementa da disciplina, o hard skill, que é a caixinha de ferramentas teórica e prática que você vai ter, mas o uso dessa teoria e dessa prática é com inovação, é com empreendedorismo, é o que a gente quer fazer no Canastra Hub. Isso é muito legal, porque você não precisa ser só de determinados cursos. Qualquer curso você pode ser aluno de qualquer curso e ir lá, que vai ser inovador mesmo assim. Você pode ter uma ideia inovadora, independentemente da área, né? Então, essa abertura, né, que o Canastra Hub traz para os alunos, para a comunidade externa, eu acho que é algo, assim, que realmente é necessário, é muito precisa, porque agora, principalmente os jovens, né, tá na era, né, de tecnologia absurda, e não tem como mais não incluir a tecnologia no ensino. Então, e isso é uma forma de juntar o útil ao agradável. Então, você já tem a tecnologia, e aí você junta com os alunos, junta com quem quer realmente fazer a diferença, e é sucesso. Então, a gente te agradece muito, né, pela sua presença aqui, por estar estreando, né, o nosso podcast, nosso primeiro episódio. A gente fica muito grato, muito feliz pela sua presença. E, gente, aguardem até os próximos episódios, teremos mais, tá? E fiquem atentos. Obrigado, meninos. Obrigado vocês que estão assistindo a gente. Acompanhem, continuem acompanhando o Canastra Cast. E, se puderem, visitar o Canastra Hub e participar das ações que a gente vai fazer para desenvolver a inovação e empreendedorismo no campus. Muito obrigado, gente.